Boa tarde. Hoje é dia 29 de setembro de 2021. Estamos aqui mais uma vez para uma atividade do projeto Eventos em Educação Matemática 2021. Esse projeto é vinculado ao programa da Licença, que é um programa de extensão da Universidade Federal Fluminense. E hoje a gente está aqui para conversar com a professora Ruth Borba e com a professora Juliana Montenegro. Eu vou fazer uma apresentação breve das duas e depois a gente passa a fala para elas. Bom, a professora Ruth Borba, ela é licenciada em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFPE, tem mestrado em Psicologia Cognitiva também pela UFPE, PhD pela Oxford Brookes University e tem pós-doutorado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente ela é professora da UFPE, já atuou na vice-presidência da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a SBEM, foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica, do MATEC, coordenadora também do GT1 da SBEM, né, que é o de Matemática na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, e é líder do grupo de pesquisa Estudos em Raciocínio Combinatório do Centro de Educação da UFPE. A Juliana Montenegro, como a Ruth falou aqui para a gente antes, é a herdeira acadêmica dela, né? Então tem uma trajetória também lá na UFPE, foi graduada em Pedagogia, tem mestrado e doutorado também pelo Programa de Educação Matemática e Tecnológica da UFPE, e atualmente é professora adjunta na área de ensino de matemática pelo Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco e integrante também do grupo de estudos em raciocínio combinatório, que é coordenado pela Ruth. Ambas trabalham, né, fazem pesquisa nessa área de educação matemática, com esses temas que elas vão comentar aqui com a gente hoje, né, desenvolvimento conceitual, estruturas aditivas e multiplicativas, em particular o raciocínio combinatório, e o papel de significados, propriedades, relações e representações simbólicas e representações semióticas. O título da fala que elas vão ter com a gente hoje é Como representações simbólicas podem auxiliar a aprendizagem da combinatória. Então, mais uma vez, aqui nós, cariocas, saudamos a melhor parte do Brasil, que é o Nordeste. Muito obrigada pela presença de vocês, Ruth, Juliana, pela disponibilidade. Passo a palavra para vocês, para a gente começar a conversar. Enquanto Juliana coloca, então, a apresentação, eu gostaria de agradecer à Flávia, eu no nome também de Juliana, o convite de estar aqui com vocês, de trazer um pouquinho do sol do Nordeste, da discussão aqui, de nossa aqui também, do Pernambuco, para vocês. É sempre um prazer trocar com pessoas de outros estados, de outras localidades, e a gente vai trazer, assim, essa conversa, mas a gente deseja também que vocês tragam suas contribuições. A gente já começou aqui no começo, Jaqueline nos lembrando uma produção lá do Projeto Fundão sobre combinatória, e com certeza a gente vai ter uma troca rica hoje, não é, com a experiência também de vocês em sala de aula, a prática de vocês também no ensino de combinatória. No cartaz e na nossa apresentação, a gente tem uma terceira pessoa colocada ali, que é a Marilena, que ela, infelizmente, por motivos pessoais, ela não pôde participar, ela pede desculpas, mas ela faz parte dessa conversa que a gente vai ter hoje, ela participou bem ativamente na discussão dos estudos que a gente vai tratar e vai apresentar hoje, tá? Eu gostaria de começar com uma questão que não é de combinatória diretamente, mas que ela pode levar a gente a pensar um pouco, não é, sobre o que é o papel de uma representação simbólica na resolução de um problema. E aí o problema que eu proponho para vocês é o seguinte: oralmente, ou seja, sem ser usando lápis e papel, pensando apenas, né, você com a sua dentro da sua mente, né, ou se quiser expressar para alguém ao seu lado, né, resolva o seguinte problema. O problema é: eu tinha R$375 no banco, eu fiz uma compra e meu saldo ficou negativo em R$150. Qual o valor da compra feita?
Alguém gostaria de abrir o microfone e nos dizer assim como é que pensou em resolver essa questão? Eu resolveria assim, tá? Eu resolveria os 300 com 100, daria 400. 50 desses 75 eu somaria com os outros 50, que daria 500, e eu me lembraria que sobraria ainda 25 daqueles 75, 525. Alguém pensou de outra maneira? Fez de outra maneira? Ju pensou também assim, Juliana? Você, Ju, Não, pensou? quando eu vi a primeira vez, né, eu fui fazendo 300 com 100 também, né, e depois eu fui 70 com 50 e cheguei no 5, né, e por último, eu fui pensando na centena, depois na dezena, depois na unidade. Mas, em geral, a gente acaba realmente fazendo essa decomposição. A Karina também pensou e a Andréa disseram que pensaram como uma soma comum, não é? Tá certo? Talvez como faria no algoritmo, né? 5 com nada, 5, 7 com 5, 12 vai 1, não é? Tá? É assim, né? A Karina está dizendo, eu somaria da mesma forma. A Lauriane também está dizendo que também somaria dessa maneira. Mas, em geral, quando a gente não tem, a gente está usando um modo de representar diferente de outro, a gente pode pensar de maneira diferente. Veja aí, qual é a expressão que a gente tem para resolver essa questão? Qual seria? Se você fosse resolver com lápis e papel, possivelmente você poderia resolver de outro modo, porque a expressão que a gente matematicamente colocaria seria a que segue. Diga lá, Ju, como é que seria? Eu tinha 375, eu fiz uma compra, né? Então eu tenho uma subtração de um valor aí, e no final eu tenho um valor negativo de R$ 150, não é? E aí eu poderia pensar, alguém fez assim, exatamente, 375, a Lauriane colocou 375 menos x igual a menos 150, né? Então, para você ver como a expressão, né, quando você registra por escrito, é diferente da maneira como você faz oralmente. Seria diferente também se você fosse utilizar um outro recurso, você fosse representar na calculadora, por exemplo, né? Então, para cada modo de representação que você tem, você possivelmente pode pensar em uma maneira diferente de resolver um problema como esse. O que eu quis trazer, o que a gente quis trazer com esse exemplo, que, como eu falei no começo, não é de combinatória, mas ele pode expressar mais claramente como o modo de representar um problema ele pode ter influência na organização mental da resolução do problema. Então, se você me pede para fazer de um jeito, eu organizo mentalmente para resolver de um jeito. Se você me pede de outro, eu posso me organizar diferentemente para essa resolução. E qual é a importância, né? A gente está hoje trazendo duas temáticas, né? A combinatória e o papel que a representação simbólica tem na compreensão da combinatória. E qual é a importância que a combinatória tem na matemática escolar, tá? A gente vai trazer alguns motivos que foram trazidos por uma autora norte-americana chamada Elise Lockwood, desculpe, e os motivos que ela elenca no texto, ela com outros autores, para o estudo da combinatória. O primeiro motivo que ela diz é que a combinatória ela é acessível, tá? Acessível no sentido de que, se você olhar o enunciado de um problema combinatório, em geral, ele não possui termos que sejam desconhecidos dos alunos. Ele é de um enunciado assim, com palavras simples ou palavras compreensíveis, e que não exigem necessariamente uma compreensão de algum conteúdo matemático anterior. Você não precisa saber o que é variável, você não precisa saber o que é abscissa, você não precisa saber o que é volume, não precisa algum conhecimento anterior matemático, não necessariamente é preciso para que você possa resolver um problema de combinatória dos mais simples, não é? Um outro motivo que esses autores trazem para o trabalho com a combinatória na matemática escolar é que eles oferecem uma oportunidade para você ampliar o seu raciocínio matemático. Eles são problemas que são baseados em hipóteses, eles não são necessariamente algo que vai acontecer, mas é algo que se pergunta de quantas maneiras possíveis
eu poderia combinar tal elemento com tais elementos. Então, ele leva a um outro tipo de raciocínio, que é um raciocínio hipotético, e não apenas um raciocínio baseado em algo concreto. Um terceiro motivo que os autores apresentam é que ela também, a combinatória, ela incentiva práticas desejáveis em sala de aula. Porque como há maneiras diferentes de resolver os problemas de combinatória, e nem sempre uma única maneira de resolver, isso possibilita que o professor explore em sala de aula diferentes modos de resolução, que os alunos expressem esses diferentes modos de resolução, que discutam maneiras de resolver um mesmo problema e que até possam discutir qual é a maneira mais econômica, a maneira mais rápida, a maneira que dá mais certeza de se a gente conseguiu realmente elencar todas as possibilidades. Um quarto motivo que é apresentado para a gente estudar a combinatória é que ela pode contribuir positivamente para a equidade em educação matemática. Exatamente pelo motivo primeiro, né? Que como ela é acessível, ela permite que até mesmo alunos que não estejam tão bem em matemática em outros conteúdos consigam se sair bem, já que é um conteúdo novo, diferenciado, que possibilita diferentes soluções, e aí alguns alunos começam, então, até a se interessar pela matemática a partir da combinatória. E um último motivo que esses autores apresentam, tá, que a gente não vai detalhar muito, é que a combinatória ela está relacionada estritamente com o pensamento e a atividade computacional. Então, a programação de computadores tem uma relação estreita com a combinatória e eles também, esses autores, elencam como mais um motivo importante para estudar a combinatória. Mas agora, num outro momento, no outro slide, a gente vai pensar sobre o que é que pode afetar o desempenho em problemas de combinatório, o que é que pode fazer com que alguém seja bem-sucedido ou não bem-sucedido em problemas de combinatória, né? Um primeiro bloco de estudos, né, desenvolvidos por Inhelder, Piaget e outros seguidores, como Maria Lúcia Moro e Maria Tereza Soares, é que o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento com o passar do tempo, das estruturas de pensamento das pessoas, pode influenciar a aprendizagem da combinatória. Então, quanto mais desenvolvido forem essas estruturas, mais facilmente se resolveriam problemas de combinatória. Um outro motivo, né, que podemos pensar é o que Fishbein nos dizia, e Ana Lúcia Schillmann também, em alguns estudos, ela reforça, que a escola tem influência na aprendizagem da combinatória. Então, se você estuda combinatória na escola, isso pode influenciar o seu desempenho também em situações combinatórias. Outro grupo de autores já coloca o tipo de problema como um fator que pode influenciar. Então, se você trabalha um arranjo, uma permutação, uma combinação ou um produto cartesiano, também conhecido como produto de medidas, cada tipo de problema pode levar ou não a uma compreensão de situações combinatórias. Não quer dizer que, uma vez compreendida uma dessas situações, você necessariamente compreende todas elas. Um outro motivo é a ordem de grandeza dos números, né? Quando você trabalha com um número restrito de possibilidades, né? Eu tenho 3 saias e 2 blusas, de quantas maneiras diferentes eu posso combinar as saias com as blusas, o resultado são 6 possibilidades, 6 modos de combinar, e aí, por ser um número pequeno, possivelmente muitos alunos irão acertar esse tipo de questão. Quanto maior for o número de possibilidades, mais difícil esse problema se torna. Um outro motivo para o desempenho também é a descrição dos valores. Jane Correia, com colaboradora, ela coloca assim, se você diz assim, eu tenho 3 saias, azul, verde e amarela, e eu tenho 4 blusas, branca, rosa, laranja e lilás, se você especifica as variáveis, se você dá valores a elas, diz quem são, isso pode facilitar também na resolução do problema, porque aí você pode combinar elemento a elemento. Mais um motivo também para o desempenho é a explicitação da possibilidade. Aí, Juliana Silva com a Alina Spinillo dizem assim, quando você diz uma das combinações é a saia amarela com a blusa preta, se você dá um exemplo apenas que seja, você já facilita a resolução do problema mais adiante. E
Outro último fator que eu queria colocar aqui é que o número de etapas de escolha, né, no estudo de mestrado de Daniela Vega, ela observou que se você tem duas escolhas a fazer, a saia e a blusa, você provavelmente terá um melhor desempenho do que se você tiver 3 etapas de escolha, uma saia, uma blusa e um sapato, por exemplo. Tá? Então, esses são alguns fatores que influenciam a compreensão de problemas combinatórios. Mas eu encerro aqui esse slide com uma pergunta. E as representações simbólicas? De que modo elas podem influenciar a compreensão da combinatória? E aí eu vou trazer alguns estudos aqui que mostram que há uma forte influência da representação simbólica na resolução. O primeiro estudo que eu trago, ele envolveu crianças de 8 anos e 2 meses, eu já citei, né, de Aline Spinillo e Juliana Silva, e havia, então, 40 crianças participando. Pode mostrar aí, Ju, que nesse primeiro estudo havia 40 crianças com 12 problemas de produtos de medida, né, que também é chamado produto cartesiano, que eram de vestimentas, como esses exemplos que eu dei agora há pouco, e de entradas e saídas de um parque. Tem tantas entradas e tantas saídas no parque, de quantas maneiras eu posso entrar e sair no parque. Tá? E haviam 3 situações que elas colocavam para as crianças. A primeira, a relação um para muitos era implícita, porque os problemas combinatórios, eles são de estrutura multiplicativa, mas no seu enunciado não está claro que é uma multiplicação que está envolvida. Tá? Quando eu digo, voltando ao exemplo das vestimentas, eu tenho 3 saias e 4 blusas, de quantas maneiras diferentes eu posso combinar essas saias com essas blusas? Em momento nenhum faz referência à multiplicação. Então, ela é uma relação um a muitos multiplicativa implícita, tá? E aí havia alguns problemas onde essa relação um a muitos ficava realmente implícita. Na situação 2, que as crianças passavam, os alunos passavam, havia uma relação explícita acompanhada de uma representação gráfica, como, por exemplo, uma saia combinada com uma blusa. E na terceira situação, havia também uma relação explícita e, além disso, princípios do raciocínio combinatório, dizendo assim, olha, está se solicitando que se combine cada uma das saias com cada uma das blusas. Havia mais alguma informação que ajudava os alunos a pensar sobre a situação. E o que foi que se obteve como resultado é que o desempenho foi significativamente superior nos casos da situação 2 e 3, ou seja, quando a relação ela foi explicitada, já que a multiplicação no enunciado de um problema combinatório é implícito, né? Está lá colocado, mas de maneira implícita. Tá? E aí, no segundo estudo, o que elas fizeram foi o seguinte, elas primeiro apresentavam problemas em que as situações eram explícitas e depois situações em que elas eram implícitas. E qual foi o resultado, então, obtido? Foi de que a ordem de apresentação favoreceu o desempenho significativamente. Tá? Então, primeiro explicitar as relações multiplicativas e depois deixá-las implícitas, fez com que os alunos tivessem um melhor desempenho. Então, esses 2 estudos mostram, né, a conclusão que a gente pode tirar, é que eles mostram que explicitar os princípios do produto cartesiano favorece o raciocínio combinatório. Então, essa representação explícita favorece. Um outro estudo, tá, que foi desenvolvido por esses autores Palmer e Van Bommel, também realizado com crianças, e inclusive eram crianças da educação infantil, que esse é um ponto que a gente quer hoje destacar, é que a análise combinatória ela é trabalhada lá no ensino médio, mas a gente tem desenvolvido vários estudos e estudado vários estudos por outros autores que evidenciam que dá para trabalhar a combinatória desde a educação infantil. Evidentemente que com problemas simples, problemas com quantidades pequenas, que as crianças consigam pensar sobre como combinar os elementos. Como é um tipo de raciocínio que leva muitos anos para ser desenvolvido, a gente não pode esperar desenvolvê-lo apenas no ensino médio. É importante que desde cedo a gente já vá trabalhando esse tipo de raciocínio. Tá? E a questão colocada, então, para essas crianças da educação infantil era de quantas maneiras diferentes você pode colocar 3 ursinhos sentados num sofá. E havia a representação dos 3 ursinhos, um vermelho, um amarelo e um verde. Tá?
E as crianças, então, usavam as seguintes representações espontaneamente. Algumas delas usavam representações concretas, usavam os próprios ursinhos, iam combinando as permutações, né? Primeiro o amarelo, depois o vermelho, depois o verde, primeiro... E elas, então, encontravam as 6 permutações a partir dessa manipulação concreta. Outras faziam desenhos dos ursos, que então os autores chamaram de representação semi-concreta, que não eram os ursinhos mesmo, mas sim uma representação dos ursinhos. Outros usavam semi-abstrata, para não ter que desenhar os ursinhos várias vezes, faziam traços, né? Alguns deles até faziam traços coloridos, para mostrar, né? Esse é o ursinho vermelho, esse é o verde, esse é o amarelo. E havia ainda aqueles que usavam, poucos dos alunos, mas alguns usavam sinais, né, de operações aritméticas. Tá? O que foi que se observou nesse estudo? É que as crianças que usaram representações semi-concretas, tá? Exato, Andréia, é fatorial de 3 que se resolve essa situação, né? Fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, né? Que é a fórmula da permutação também. E aí as crianças que usavam representações semi-concretas, né, que faziam os desenhos, elas apresentavam menos permutações duplicadas do que as crianças que usaram representações semi-abstratas. E uma outra conclusão que se observou é que o uso de representações semi-concretas consumia muito tempo, porque as crianças tinham que desenhar cada um dos ursinhos, e aí elas perdiam bastante tempo com isso. Então, há conexões entre o uso espontâneo das representações por parte de crianças e seus desempenhos em situações combinatórias. É essa a conclusão geral que a gente pode tirar desse estudo. E um terceiro estudo relacionado também a esses, tá, desenvolvido a partir, esse texto foi desenvolvido a partir da dissertação de mestrado de Ariedia Silva, tá? Havia, então, o texto em inglês é esse, mas em português seria Como Crianças de Educação Infantil Lidam com Possibilidades em Problemas Combinatórios, e era um estudo que envolvia 20 crianças de 5 anos de idade. Tá? Um grupo das crianças, que nós chamamos o grupo 1, manipulava cartões ilustrativos, então, se a gente falasse em frutas, eram figurinhas das frutas, e o outro grupo produzia desenhos, a gente pedia que eles produzissem desenhos para resolver os problemas. O que é que se observou nesse estudo? É que ambas as representações auxiliaram as crianças na resolução dos problemas, e aqui, diferentemente de estudos anteriores, não era só produto cartesiano ou só permutação, mas foram trabalhados os 4 tipos de problemas básicos de situações combinatórias: arranjos, combinações, permutações e produtos cartesianos. O que é que também se observou é que os desenhos, às vezes, produziam uma carga extra, né? Isso porque o aluno tinha que ainda produzir as representações dos objetos. E nessa reprodução da representação do objeto, ocasionava-se algum cansaço, às vezes, nessa produção, ou até um desvio também de atenção por parte das crianças, porque elas queriam, se eu falasse, vou fazer uma salada de frutas, eu tenho essas 5 frutas, de quantas maneiras diferentes eu posso combinar essas 5 frutas, algumas crianças queriam desenhar a cozinha, queriam desenhar os utensílios da cozinha, né, para poder contextualizar a situação, e perdiam-se muitas vezes naquele contexto e perdiam o foco no problema combinatório sendo resolvido. Mas aquelas que não se perdiam, elas conseguiam produzir os desenhos, né, usavam uma representação simbólica, desenho, para resolver o problema combinatório. A implicação central desse estudo que a gente coloca é que há uma necessidade de escolha criteriosa de representações simbólicas a serem usadas na resolução de problemas combinatórios. Dependendo da representação simbólica que a gente solicita que os alunos utilizem, a gente pode ter maior ou menor sucesso, e a gente precisa trabalhar desde as representações menos formais, como os desenhos, as listagens, os quadros depois, as árvores de possibilidades, as expressões numéricas, até que a gente chegue no ensino médio com o uso das fórmulas com sentido, né? Fórmulas que sejam usadas a partir de uma compreensão de cada um dos tipos de problemas combinatórios.
Esse slide agora eu vou elencar apenas, não vou detalhar esses estudos. Lá no final da nossa apresentação, a gente vai colocar o endereço do blog do nosso grupo, que se chama Grupo de Estudos em Raciocínio Combinatório e Probabilístico. E lá no Geração, né, que é o nosso grupo de estudos, vocês vão ver toda a nossa produção, todos esses estudos que eu vou me referir agora, só para destacar o quanto que a gente tem investigado o papel da representação simbólica na compreensão da combinatória. O primeiro estudo foi desenvolvido, é um trabalho de conclusão de curso de Flávia Braz e Ana Sábata Braz, que é sobre educação inclusiva. Então, era um aluno com deficiência visual, em que foi produzido material para que a criança, usando o tato, pudesse diferenciar os elementos e pudesse fazer as diferentes combinações, né, a partir dos diferentes tipos de problemas de combinatória. O segundo estudo que eu cito aqui é o de Dacimere Gadelha, Vicente, como é o primeiro nome, Ju? Daí. Eu não sei. Esqueci o nome dela. E sobre a orientação de Juliana Montenegro. Daiane, sei lá. Daiane. Se utilizava o software Pixton, que é um software utilizado para HQ, né, para histórias em quadrinhos. E a partir das histórias em quadrinhos, Daiane, obrigada, Daci. Daiane e Daci, sob a orientação de Juliana, elas usavam esse software para que as crianças produzissem os contextos e elencassem também os elementos e as diferentes combinações possíveis, né, os diferentes modos de combinar os elementos. O terceiro estudo é o da própria Juliana, que está aqui, não é? Que é do estudo dela sobre identificação, conversão e tratamento de registros de representação semiótica, em que ela usava listagens e árvores de possibilidades como representações intermediárias entre o enunciado e a expressão numérica, e ela vai detalhar esse estudo daqui a pouco. Um outro estudo desenvolvido no nosso grupo também foi o de Ariadna Silva, que eu já falei há pouco tempo, em que se usava o material manipulativo ou a produção de desenhos para que as crianças da educação infantil entendessem os problemas. A Daci Gadelha, mais uma vez agora, no seu estudo de mestrado, ela traz um comparativo entre usar material concreto e usar o Pixton, né, esse software para HQ. E, por fim, um outro estudo, mas tem mais dois, eu acho, talvez, o papel da representação no desenvolvimento na educação de jovens e adultos. Esse daí, Fernanda Barreto, trabalhou com listagens e árvores de possibilidades. E, por fim, o da Juliana, que era Azevedo antes de hoje é Montenegro, que era sobre os alunos construindo árvores de possibilidades no papel, ou também no software chamado Arbol, né, que significa árvore, que é um software que a gente conheceu a partir de pesquisadoras mexicanas. Após falar sobre esses vários estudos que evidenciam que há uma influência da representação simbólica na resolução dos problemas, eu gostaria de rapidamente encerrar a minha parte para passar para a Juliana apresentar o estudo que ela desenvolveu e apresentar os resultados e a gente discuti-los. Nós usamos duas teorias básicas quando a gente fala do papel da representação simbólica no aprendizado da matemática. A primeira dessas é a teoria dos campos conceituais, de Gerard Vergniaud, e a outra é a teoria de registro de representação semiótica, de Duval. A de Vergniaud, ele coloca que os conceitos, eles não existem isoladamente, eles existem imbricados, articulados entre si. Então, se, por exemplo, você fala da adição, ao mesmo tempo a subtração está imbricada ali. E quando você fala da adição, o próprio conceito de número, o conceito de agrupamento, vários conceitos estão presentes dentro daquele mesmo conceito, ou estão articulados. Então, não dá para você trabalhar os conceitos como se eles não fossem interligados, como eles não fossem articulados entre si. E um elemento muito importante da teoria de Vergniaud, da teoria dos campos conceituais, é que quando ele fala de um conceito, ele diz assim, um conceito ele tem imbricado nele 3 dimensões. A primeira delas são as situações que dão significado ao conceito. A segunda dimensão que ele fala são os invariantes, ou seja, as relações que mantêm cada uma dessas situações
como sendo particulares daquele conceito. E, por fim, as representações simbólicas, que ele diz que são modos de você representar e operar com aquele conceito. Então, o que ele nos diz também é que é fundamental entender por que uma representação simbólica ela é útil sob certas condições e quando é que ela pode ser substituída por uma mais geral e abstrata. Não sei quantos de vocês têm realmente ensinado combinatória, seja nos anos iniciais, nos finais ou no ensino médio, mas a gente tem observado que muitas vezes nos problemas propostos nos livros didáticos se passa de um enunciado diretamente para uma expressão numérica, que é um modo mais geral, mais abstrato de resolver. Mas essa passagem do enunciado para essa resolução mais abstrata, ela não é fácil. E é isso que a gente vai discutir hoje, o estudo de Juliana, que mostra a necessidade de ter representações intermediárias para que possa se chegar à expressão numérica. A teoria dos registros de representação semiótica de Raimundo Duval, ela já nos apresenta outros elementos sobre a representação. Não é? Ele nos diz que, assim, eu não tenho acesso a um conceito matemático diretamente, porque os conceitos matemáticos não existem no mundo físico, eles são abstratos, e para que eu possa, de fato, tratar de um conceito, eu preciso ter representações desse conceito e trabalhar com essas representações. E para que eu possa compreender um conceito, é necessário que eu identifique nesses diferentes modos de representar um conceito que aquele conceito está presente. Então, o primeiro elemento é a identificação, que ele coloca como importante. E o segundo é que eu preciso transformar as representações de um modo para o outro, para que eu possa, de fato, dizer que eu estou compreendendo um conceito e não aprendendo apenas a manipular um tipo de representação. Eu posso usar uma fórmula, aplicar aquela fórmula, mas enquanto eu não reconhecer aquela fórmula de outro modo, né, em outra forma de representação, eu posso, talvez, muito provavelmente, não estar compreendendo aquele conceito. E aí ele coloca dois modos de transformação semiótica. O primeiro ele chama de tratamentos, que é a transformação interna dentro de um mesmo sistema. Então, se eu tenho uma expressão numérica, 2 mais 3, ou 230 mais 329, e eu for operar e realizar, eu estou usando uma mesma representação, a representação aritmética, e eu fico dentro dela. E o outro tipo de transformação, que ele chama que é de conversão, é você mudar de uma representação para outra. Como eu dei o exemplo, eu tenho um enunciado que está em linguagem natural, e eu quero expressar de uma maneira numérica, mas eu posso utilizar outras representações intermediárias, como a árvore, como quadros, como listagens, e é isso que a gente vai detalhar um pouco daqui a pouco. Agora, nem sempre as conversões de uma representação para outra são fáceis. Isso porque Duval ele nos coloca que há 3 condições para que haja uma congruência, uma proximidade entre as representações. A primeira é que para cada unidade que você tem de um elemento, você tem um correspondente na outra representação. A segunda condição que ele nos dá é que há apenas uma unidade de representação correspondente a outra unidade na outra representação. E, por fim, as unidades elas estão colocadas na mesma ordem de representação. E aí, então, finalizando a minha parte aqui, que é mais teórica, que foi de levantamento de estudos anteriores e mais teórica, Duval fala que nem sempre as conversões não é, são óbvias, e é por isso que a gente precisa ter representações intermediárias. E muitas vezes a gente não percebe a dificuldade dos alunos, porque a gente pensa que está claro, passado o enunciado para a expressão numérica. E a gente quer que ele faça essa ponte como se ela fosse automática, porque a gente já compreendeu. Mas para o aluno não é uma passagem fácil, passado o enunciado para a representação numérica. E quando, então, a representação de partida e a de chegada, elas não são congruentes, elas não têm aquela similaridade de um elemento para um elemento, de ordem de um elemento para a ordem do outro elemento, é preciso, então, ter alguma representação auxiliar, que ele chama ela de intermediária e transitória, porque não vou utilizá-la sempre. Em algum momento eu vou deixar de usá-la, mas no momento inicial eu preciso dela para poder fazer essa conversão. A gente diz, utilizando o que os
pontos colocados por Duval. Em situações combinatórias, não há uma congruência entre o enunciado do problema e as expressões numéricas. Por conta disso, então, como então a gente não tem os números que são enunciados no problema, não são necessariamente os que são utilizados nas expressões numéricas, a não ser no caso de produtos cartesianos. Se, por exemplo, no arranjo eu disser assim, eu tenho 9 professores, de quantas maneiras eu posso escolher, né, um arranjo? Né? Eu posso escolher primeiro um representante e um vice-representante dentre esses grupos de professores. Para a primeira escolha, eu tenho 9 elementos. Para a segunda escolha, eu tenho 8, mas não está escrito esse 8 em canto nenhum do enunciado, não é? O aluno é que tem que chegar a essa dedução, né? Então, como não há essa congruência, a gente vai discutir como a representação intermediária auxiliar, ela pode ser bem útil nesses casos. Quais foram, então, os questionamentos que nos levaram ao estudo que a gente vai discutir agora? As conversões, elas são processadas igualmente nas distintas situações combinatórias. Então, a conversão se dá por igual no arranjo, na combinação, na permutação e no produto cartesiano. E os registros intermediários, eles têm o mesmo efeito em cada uma dessas situações combinatórias. Vamos agora ver a partir do que Juliana vai nos apresentar do estudo dela. Então, gente, boa tarde novamente para vocês. Então, como o Ruth já falou, né, sobre todas essas relações aí que a gente utilizou no estudo da minha tese, a gente iniciou, na verdade, a tese com essa vontade de pesquisar com alunos do 5º ano. Então, o primeiro estudo da tese, inclusive, que é um estudo mais voltado para a ideia de identificação, né, quando o Duval fala sobre identificação, foi apenas com estudantes do 5º ano. E aí, nesse estudo, né, com os estudantes do 5º ano, a gente acabou percebendo que para o estudo de intervenção, que é o estudo que a gente vai relatar aqui agora, seria mais interessante a gente fazer com estudantes de 5º, 7º e 9º ano. Foram, então, 39 estudantes do 5º ano, 47 estudantes do 7º ano e 35 estudantes do 9º ano, certo? Esses estudantes, eles responderam inicialmente um pré-teste, né? E esse pré-teste continha 8 problemas, sendo 2 problemas de produto cartesiano, 2 problemas de permutação, 2 de combinação e 2 de arranjo. Os resultados dessas situações iam até 24. A gente não queria que fossem problemas em que a ordem de grandeza, né, dos resultados fosse muito alta. Então, como o Ruth falou lá, né, uma das coisas que dificulta, né, deixa o problema um pouco mais complexo, é justamente essa ordem de grandeza. E como o estudo estava sendo realizado a partir do 5º ano, a gente não queria que a ordem de grandeza numérica desses problemas fosse muito alta. Então, a gente colocou resultados, né, o número de possibilidades, até 24. Esses problemas, né, a gente colocou aqui alguns exemplos, né, como, por exemplo, aí o de produto cartesiano, a gente sempre colocava, né, quais eram esses elementos, né? A gente explicitava quais eram esses elementos. Então, eram 4 blusas, a gente colocava amarela, rosa, laranja e vermelha. 2 saias, preta e branca. E a gente perguntava, primeiro, né, de quantas maneiras diferentes ele pode usar, se vestir usando uma de suas saias com uma de suas blusas. E depois a gente perguntava qual a operação resolve o problema, certo? Com isso, a gente deixava um espaço para que o estudante pudesse responder usando a representação que ele quisesse, e depois a gente deixava um outro espaço perguntando qual era a operação que resolvia esse problema. E isso também acontecia nos problemas de combinação, e aqui eu botei, né, 5 pessoas, Beatriz, Daniel, Joana, Carlos e Marina, se cumprimentaram com apertos de mão 2 a 2. Né? Esse 2 a 2 aí
é justamente porque nos apertos de mãos, né, a gente aperta a mão do outro, né, e é uma combinação de 2 adultos. Quantos apertos de mão diferentes foram dados? Né, e qual a operação que resolve o problema? Nesse problema de combinação, a gente já tinha a hipótese de que os estudantes eles teriam mais dificuldade nessas situações de combinação em indicar a expressão numérica correspondente, né? Isso porque eles ainda precisavam dividir pelos casos repetidos. Então, Beatriz apertar a mão de Daniel é a mesma coisa de Daniel apertar a mão de Beatriz. Então, eu não preciso contar 2 vezes o mesmo aperto de mão, e por isso precisa dividir por 2. E aí a gente tem a operação, né, que a gente colocava lá como sendo a esperar. Arranjo, né, de quantas maneiras possíveis. A gente pode escrever números de 2 algarismos usando 5 algarismos. 1, 3, 5, 7 e 9. E aí a gente queria que as crianças percebessem, né, que o número 13, né, usando 2 algarismos, o número 13 é diferente do número 31, né, que apesar de usarem os mesmos elementos, a ordem ela é importante, que é diferente da situação de combinação, né? Na situação de combinação, a ordem não importa, e na situação de arranjo, a ordem importa. Já na situação de permutação, né, é uma situação em que, assim como no arranjo, a ordem importa, porém, todos os elementos são utilizados, né, ao mesmo tempo. Então, se são 3 pessoas para se sentarem lado a lado num banco, eu vou permutar em relação à ordem essas 3 pessoas nesse banco. Então, eu não excluo ninguém, né? Diferente do arranjo, a gente seleciona, né? Dentre um número, a gente seleciona alguns. No de permutação, a gente utiliza todos os elementos do enunciado. Então, após o pré-teste, né, as crianças foram divididas em 2 grupos e resolveram os problemas do teste usando distintos registros intermediários auxiliares. O grupo 1 utilizou listagem sistemática, certo? A gente colocava o problema em língua natural, né, em linguagem natural, escrito, né, o enunciado do problema, e eles precisavam converter esse iniciado para uma outra representação, que era essa representação da listagem. O grupo 2, a gente fazia essa conversão para árvores de possibilidades, certo? Durante a intervenção. Foram discutidos nas intervenções a escolha, a ordenação dos elementos e o esgotamento de possibilidades. Então, todos os problemas eles eram discutidos com relação ao que o problema estava propondo, né? O que é que eu preciso escolher, né? Se eu tenho, por exemplo, 5 saias e 2 blusas e quero combinar uma saia com uma blusa, às vezes eu fazia algumas perguntas do tipo: eu posso escolher aqui a blusa amarela com a blusa rosa? E aí eles tinham que dizer, não, porque eu preciso escolher uma blusa com uma saia. Então, blusa com blusa não serve. Eu preciso escolher um elemento de um conjunto com um elemento do outro conjunto. A gente também discutia a ordenação, né? Por exemplo, se eu escolho primeiro, né, em primeiro lugar, Adriana, e em segundo lugar, Maria, né? A mesma coisa de eu escolher Maria em primeiro e Adriana em segundo. Né? Existe alguma diferença? E aí a gente ia discutindo essa ordenação dos elementos, quando ela é importante e quando ela não era importante. Além disso, a gente também discutia sobre esse esgotamento de possibilidades. E aí, como assim? Né? Uma das perguntas que a gente fazia era justamente se ainda tinha alguma possibilidade, né? Porque a gente ia listando de forma sistemática, né? Ou ia fazendo a árvore, né? Que também já é organizada. A gente ia realizando isso e ia perguntando, será que ainda tem mais alguma possibilidade para a gente listar? Ou para a gente desenhar na árvore? Né? Então, a gente ia fazendo essas perguntas em relação ao esgotamento de possibilidades.
No final, as crianças eram encorajadas a converterem essas representações intermediárias que estavam em listagem ou em árvore para expressões numéricas, certo? Então, nesse caso daqui, né, tem aí a situação de combinação. Na situação de combinação, a gente riscava os casos repetidos. Então, por exemplo, Beatriz apertou a mão de Daniel, de Joana, de Carlos e de Marina. Aí, quando a gente vai fazer a árvore de Daniel, Daniel está apertando a mão de Beatriz também. Aí a gente risca, porque já apertou, né, antes. E Joana, risca também, né, o que é que já foi. E aí a gente vai riscando quais são todos os casos repetidos. Depois a gente faz essa passagem para a expressão numérica. Então, se a gente for ver, né, a gente tem, por exemplo, a árvore começando com Beatriz, a árvore começando com Daniel, com Joana, com Carlos e com Marina. Então, a gente tem 5 ramos iniciais dessa árvore, né? E é 5 vezes 4, porque cada um dos 5 pode ser 4 logo em seguida. Sendo que a gente precisa dividir por 2, porque a gente está riscando aí os casos repetidos. E os casos repetidos são 2 a 2, né? Então, a gente tem esses casos repetidos e por isso que eles são riscados. Então, a gente fazia essa passagem, né, da árvore para uma expressão numérica, né, para que eles compreendessem essa expressão numérica. Isso também acontecia na listagem sistemática. A gente fazia a listagem sistemática e colocava todos com Beatriz, depois todos com Daniel, depois todos com Carlos, e aí ele não quis escrever todo mundo, né? Esse aluno, a gente ia escrevendo todo mundo, mas quando ele percebeu que ia escrever tudo de novo, ele saiu colocando quantos tinham dado, né? E foi descartando quantos sobravam, né? Então, corta, né? E não ficam tantos, né? Sobram quantos? E aí ele foi descartando quantos sobravam nessa listagem. E aí também a gente fazia essa passagem para a expressão numérica, da mesma forma que a gente fazia com a árvore, a gente fazia com a listagem. E aí a gente tinha, né, essa hipótese de que a árvore ela é mais visual no sentido dessa passagem para a expressão numérica. A gente consegue perceber essa relação um a muitos, né, dos problemas combinatórios, em particular desses problemas simples, né, combinatórios que a gente utiliza, e ele consegue perceber essa relação um a muitos e ele consegue distinguir, né, quando a gente precisa realizar essas operações, né? A gente tinha essa hipótese de que a árvore de possibilidades ela é mais visual na passagem para a expressão numérica. Após 2 sessões de ensino, as crianças responderam um pós-teste. E aí esse pós-teste já foi um pouquinho diferente com relação ao pré-teste, né? No pré-teste, a gente colocou resultados de até 24 possibilidades. Quando a gente foi fazer o pós-teste, né? A gente foi elaborar o pós-teste, a gente percebeu que a gente queria que os estudantes respondessem utilizando expressões numéricas, né? A gente também queria isso. E aí a gente colocou, então, 4 problemas, os 4 primeiros problemas com resultados baixos, de 6 até 30 possibilidades, certo? E colocou outros 4 problemas com resultados de grandeza, né, de ordem numérica das possibilidades maior, entre 56 e 120 possibilidades, que a resolução mais apropriada para elas era com a expressão numérica, certo? E aí, cada questão do teste foi pontuada de 0 a 3 pontos. 0 pontos para um erro, tá? Um levantamento incorreto de possibilidades e a incorreta expressão numérica. 1 ponto para acerto parcial 1, quando eles indicavam menos da metade das possibilidades, tá? Então, começava a listar ou começava a fazer uma árvore de possibilidades e não conseguia terminar, e só conseguia chegar até a metade do número de possibilidades, certo? E uma operação matemática que
seria correta, mas que ele realizou incorretamente. Então, a resposta seria 5 vezes 4 vezes 3. Aí ele colocou lá 5 vezes 4 vezes 3, mas ele errou na conta, né? Ele errou no procedimento do cálculo. Então, a gente colocava aí como um acerto parcial 1, se ele tivesse errado para menos da metade das possibilidades. Acerto parcial 2, né, quando ele indica mais da metade das possibilidades, e também quando ele apresenta uma operação matemática correta, mas que realizou incorretamente. E o acerto parcial 3 e o acerto total, né, que é justamente quando ele indica, né, ele esgota todas as possibilidades, ele consegue indicar qual é o resultado total daquela situação. Então, o que foi que a gente encontrou? No pré-teste, o 5º ano e o 7º ano, eles tinham resultados bem próximos, certo? Os estudantes só começam a ver, de fato, problemas combinatórios no 8º ano, né? Então, a gente já imaginava aí que os alunos do 9º ano teriam, sim, desempenhos melhores, né? Mas aí a gente percebe que no levantamento de possibilidades, né, que essas 2 primeiras colunas, nesse levantamento de possibilidades, eles começavam aí no 5º ano com 1,89 de média, e no pós-teste chegaram a 6,11 de média. E aí esse valor aí mais que triplicou, né, com relação ao desempenho no pré-teste. No grupo 2, que é o grupo de listagem, tinha 2,85 no pré-teste e no pós-teste com 5,15. No 7º ano, 1,38, passou para 6,76. O grupo de listagem tinha 1,77, passou para 6,23. O 9º ano, 6,74, apesar de já começar bem, né? Apesar do 9º ano já começar bem, com 6,74, 6,25, ambos os grupos ainda melhoram os desempenhos, né? Ainda conseguem melhorar bastante os desempenhos. Todos esses resultados aí são estatisticamente significativos, certo? Quando a gente faz essa comparação entre pré e pós-teste, eles dão estatisticamente significativos. E a mesma coisa para a expressão numérica. A gente percebe aí, por exemplo, que o 5º ano tinha 0,31, ou seja, quase ninguém consegue indicar uma expressão numérica correta no pré-teste. E no pós-teste, esse valor sobe para 4,57, certo? E todos esses números aí também são estatisticamente significativos quando a gente compara do pré para o pós-teste, certo? O 9º ano, ele começa ainda, né, melhor do que o 5º e o 7º, mas ele continua crescendo, né, para o pós-teste, certo? Então, aqui a gente tem aí, antes, algumas crianças que indicam poucas possibilidades, tá? Então, essas crianças, eles de 5º ano, 7º e 9º ano, adolescentes, eles indicam espontaneamente, né, poucas possibilidades para cada problema. E pouquíssimas crianças compreendiam a conversão de situações combinatórias em expressões numéricas, tá? O baixo nível de congruência da representação inicial, ou seja, o enunciado em língua materna, e da representação final, a expressão numérica, torna a conversão muito difícil para os estudantes. Então, quando a gente for prestar atenção, né, quando a gente tem um enunciado e a linguagem matemática, né, a expressão numérica, eles são totalmente não congruentes, né? Às vezes o que tem lá no enunciado, né, inclusive os números que tem lá no enunciado, nem se repetem nessa resolução desses problemas. Então, essa falta de congruência entre os enunciados faz com que essa resposta seja ainda mais difícil para os estudantes.
E aí, por exemplo, esse daqui era um problema, né, de combinação em que a gente precisava fazer uma salada de frutas. Ela tinha em casa 4 tipos de fruta, mamão, abacaxi, laranja e banana, e precisava usar 3 frutas. E aí, nesse caso, ele precisava fazer 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 6, né, para poder chegar na resposta. E aí ele faz um 4 vezes 3, né, e coloca como resposta. Isso aí foi uma resposta do pré-teste. Muitos estudantes pegavam os números do enunciado, ou seja, a Márcia tem em casa 4 tipos de frutas e quer fazer uma salada utilizando 3 dessas frutas. Aí ele faz 4 vezes 3, né? Que não é a resposta, não é a expressão numérica que responde o enunciado. Então, essa falta de congruência entre o enunciado e a expressão numérica leva os estudantes a utilizarem uma representação matemática, né, um cálculo equivocado para responder esses problemas. E aí a expressão numérica correta seria, para a primeira fruta pode ser qualquer uma das 4, para a segunda fruta qualquer uma das 3 e para a terceira fruta qualquer uma das 2 restantes, dividido por 6, porque elas são iguais 6 vezes, né, entre si. Então, no pré-teste, a gente tinha aí 86,12% de respostas incorretas no levantamento de possibilidades e 93% de respostas incorretas na indicação de expressões numéricas no grupo de árvore. No grupo de listagem, a gente tinha aí 84% de respostas incorretas no levantamento de possibilidades e 94% de erro na indicação das expressões numéricas. Então, a gente percebe que antes do processo da intervenção, levantar possibilidades era difícil e mais difícil ainda era indicar uma expressão numérica correspondente para responder esses problemas. A relação 1 a muitos presentes em problemas combinatórios não são espontaneamente compreendidas pelos estudantes. Essas relações têm que ser explicitadas no ensino da combinatória. O uso de representações intermediárias auxiliares pode ser um recurso útil nesse sentido. E aí, essas representações auxiliares intermediárias, né, a gente utilizou a listagem e a árvore de possibilidades como representações intermediárias para que a gente pudesse chegar, de fato, nessa expressão numérica. Então, o grupo 1 e o grupo 2, né, eles apresentaram desempenhos estatisticamente superiores após as 2 sessões de ensino. O grupo 1 apresentou avanços ainda maiores do que o grupo 2. Né? O grupo de árvores apresentou avanços maiores ainda do que o grupo de listagem. Apesar disso, tanto árvore quanto listagens sistemáticas são representações intermediárias que podem auxiliar a conversão de problemas expressos em língua natural e em expressões numéricas. Árvores de possibilidades são mais congruentes com as expressões numéricas e trazem maior contribuição nessas conversões. E a gente percebeu isso principalmente porque quando a gente faz uma avaliação por tipo de problema, a gente percebe que a árvore de possibilidades ela foi estatisticamente significativa em mais situações do que a listagem de possibilidades. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma criança do 5º ano respondendo no pós-teste uma situação que a resposta era 60. Essa resposta ser 60 faz com que os estudantes, para listar todas essas possibilidades, seja mais complexo, seja mais complicado. E aí, por isso, a gente esperava que esses estudantes utilizassem, de fato, a árvore como um auxílio. E aí, nesse caso daí, a gente percebe justamente esse auxílio, né? Ela começa listando, faz a listagem com o A em primeiro lugar, o B em segundo, o C em terceiro. No final, ela percebe que vai ser muito complicado fazer isso, e aí ela acaba lembrando que precisa fazer o 5 vezes 4 vezes 3 e chega na resposta correta, né? E ela lembra disso não por acaso, ela lembra disso porque fez a árvore. Ela fez a árvore, fez
os ramos da árvore e acaba lembrando que essa representação numérica, né, essa expressão numérica, é 5 vezes 4 vezes 3, né, para chegar na resposta correta. Esse daqui é uma situação do pós-teste em que a resposta era 30, e foi no grupo de listagem. E aí note que ela lista realmente todas as possibilidades, e depois ela faz 5 vezes 6, certo? Para chegar na resposta correta do problema. A gente percebe que algumas vezes, em algumas situações, o grupo da árvore acabou chegando, né, nessa resposta completa em situações cujo número de possibilidades era maior. Nas situações cujo número de possibilidades era menor, o grupo de listagem chega, mas quando as respostas eram maiores, né, entre 60 e 120 possibilidades, o grupo de listagem não chegou tanto assim quanto o grupo da árvore. O grupo 1 se mostrou mais bem sucedido do que o grupo 2 nos problemas com maiores números de possibilidades, né, mais indicados a serem resolvidos por expressões numéricas, né, como falei agora. Assim, puderam passar da representação inicial do enunciado para a final, que era a expressão numérica, sem representação intermediária. Tá? Então, veja que nessa situação de produto de medidas, né, do produto cartesiano, que é essa primeira, ele nem fez a árvore, ele já fez o 8 vezes 6 vezes 2 igual a 96. Né? Ele não precisou mais utilizar uma representação intermediária aqui nesse problema. Essa segunda aqui é uma situação de combinação. E foi um dos poucos alunos no pós-teste que conseguiu, de fato, indicar uma expressão numérica que ele nem fez, de fato, a expressão numérica assim, direitinho assim embaixo, né? Mas a gente percebe que ele coloca em cima, né? 8 vezes 7 vezes 6, bota o resultado e divide por 6, né? E ele usa a árvore de possibilidades do lado justamente para poder entender como é que é esse problema, né? Essa árvore de possibilidades que ele faz é para entender o problema. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de identificação, né? Duval fala sobre identificação, uma das dificuldades que os alunos têm, né, em combinatória é ler o problema e identificar que é um problema de combinação ou é um problema de arranjo. Então, esse enunciado, e você identificar o enunciado como sendo um problema daquele tipo, né, é uma dificuldade que os estudantes têm, né? Então, isso está também dentro do que a gente relaciona nessa relação de identificação, né, que Duval chama sobre essa identificação. Quando ele usa essa árvore de possibilidades, ele vai percebendo que tipo de problema é esse e o que é que ele precisa fazer para responder esse tipo de problema. E aí ele consegue chegar na resposta correta. Aqui a gente tem mais alguns estudantes, né, do 7º e do 9º ano resolvendo, né? Todos esses aí já não precisam mais utilizar uma representação intermediária, tá? Eles já vão direto para a expressão numérica. E é por isso que Duval fala que essa representação é transitória. Eles vão fazendo enquanto eles ainda precisam fazer. Chega um momento que eles não precisam mais dessa representação intermediária, transitória, porque eles já vão passar direto para a resposta em expressão numérica. Porque essa resposta em expressão numérica ela é mais rápida. Né? Eu não preciso estar listando e desenhando a árvore de possibilidades. Tá? E aí eles vão fazendo, né, essa operação, né, já na expressão numérica direto, certo? Então, conversões são processadas igualmente nas distintas situações combinatórias. Registros intermediários auxiliares têm o mesmo efeito em produtos cartesianos, arranjos, combinações e permutações. E aí a gente começa a perceber aí alguns resultados por tipo de problema, né? A gente vê aí, por exemplo, os produtos cartesianos, né, que são os problemas em que o número do enunciado é o número que a gente utiliza para responder o problema,
Então, 5 saias, 4 blusas e 3 pares de sapatos é 5 vezes 4 vezes 3. Né? E isso acaba facilitando um pouco. São problemas mais congruentes. E esses problemas, por serem mais congruentes, eles possuem uma taxa de sucesso maior. Né? Então, aí a gente já percebe que depois da intervenção, esse número já dá um salto maior quando a gente compara com combinações, arranjos e permutações, certo? Mas, nos problemas de combinação, de arranjo e permutação, esse número também cresce, né? Esse número também aumenta quando a gente observa, e vários deles aí também são estatisticamente significativos, certo? Alguns não são, mas a maioria deles, quando a gente faz uma análise, né, de pré-teste para o pós-teste, são estatisticamente significativos também, em combinação, em arranjo e em permutação. Os problemas de combinação, como a gente esperava, né, eles foram os mais complexos. Não especificamente no levantamento de possibilidades, que é essa tabela aí, mas principalmente na indicação de expressão numérica. E aí vocês podem perceber esse 0000 aí em combinação, tanto antes quanto depois, né? Principalmente no quinto ano. Né? O quinto ano não consegue indicar aquele dividido por 2, dividido por 6, aquela necessidade de dividir, nem antes nem depois no pós-teste. Né? A gente já percebe, então, essa dificuldade nos problemas de combinação em explicitar a expressão numérica, né, correspondente na resolução desse problema. Mas aí a gente também percebe aí o aumento nos produtos cartesianos, né, na expressão numérica, né, bem maior, porque os números, ele é um problema congruente, mais congruente do que os outros, e aí por isso esse número maior, né, com relação à indicação da expressão numérica. E aí, a partir dessas discussões que a gente teve, assim, tanto de estudos anteriores, como de referencial teórico, e desse exemplo de estudo que Juliana apresentou com bastante detalhe, nós podemos concluir que as representações intermediárias auxiliares, elas são muito importantes na atividade de conversão, e elas vão, então, auxiliar os alunos bastante na compreensão dos problemas da combinatória, porque elas são, de fato, necessárias, porque elas auxiliam nessa passagem do enunciado para a expressão numérica, que a gente já discutiu aqui, que não há congruência entre essas duas formas de representação. Outro dado importante, outra questão é em relação à recomendação que se faz que não se utilize de imediato as expressões numéricas, muito menos que se utilize de imediato as fórmulas, antes de se realizar um extenso trabalho com os diferentes tipos de problemas combinatórios, para que se entendam as relações que estão ali presentes e que se possam, então, utilizar representações menos formais, que os alunos espontaneamente geram ou que possam vir a aprender, mas sem necessariamente dar esse pulo de imediato para as fórmulas, sem uma compreensão de cada uma das situações. E uma outra questão também são que as conversões, elas dependem dessa representação intermediária e auxiliar que é utilizada, não é? E também do tipo de situação, como foi mostrado agora, não é? Então, essa representação intermediária, ela funciona diferentemente para arranjos, por exemplo, do que ela funciona para combinações. Justifica-se, então, a nosso ver, que a gente consiga articular essas duas teorias, né, que são as que a gente apresentou quando a gente falou dos nossos referenciais. A questão que Duval traz de identificação, conversão e tratamento de registros simbólicos, junto com o que Verneau nos fala que essa questão da representação social, ela também tem que estar associada aos invariantes, né, às diferentes propriedades e relações que cada um dos problemas traz, e também a maneira como que você representa essas situações.
Aqui a gente deixa o endereço do nosso blog, né, sem cedilha, sem tio, geraçãoufpe.blogspot.com. Lá vocês vão encontrar todos os nossos textos publicados, seja trabalho de conclusão de curso, monografias, trabalhos de dissertação de mestrado ou de tese de doutorado, assim como também todos os artigos que nós já publicamos até a presente data. Então, tem lá uma variedade de questões sobre a combinatória, tem sobre formação de professores, tem nos anos iniciais, finais do ensino médio, então há uma variedade grande, a gente selecionou hoje apenas algum exemplo para que vocês entendessem um pouco de como tem sido o nosso trabalho em relação à combinatória. Muito obrigada pela atenção de vocês, e agora vamos discutir um pouco. A gente quer também escutar vocês, da experiência de vocês em sala de aula, das dúvidas que têm ou das experiências positivas que podem trazer. Muito obrigada, Ana Beatriz, está parabenizando pela apresentação. Muito obrigada, Ruth, Juliana, acho que vocês foram bem claras na apresentação de vocês. E uma coisa também que as pessoas sempre acabam solicitando, né? Várias pessoas que a gente convidou aqui, tem a parte da pesquisa, tem a parte teórica, mas tem essa parte que vai para a sala de aula, que mostra os exemplos mais concretos, né? Então, para quem está dando aula, as pessoas sempre pedem assim nossa, mas aí, né, eu queria uma coisa mais prática, eu queria uma coisa mais de sala de aula mesmo, então acho que vocês fizeram essa combinação bastante, né, eficiente dessas duas propostas. Eu vou começar fazendo, sempre tem pergunta para fazer, então botar algumas coisas aqui que me despertaram pela apresentação de vocês. Acho que mais ou menos vocês, a Ruth acho que falou agora brevemente na conclusão, eu fiquei, né, vocês estavam falando das representações simbólicas, aí aquelas representações concretas, semi-concretas, semi-abstratas, como é que esses problemas são propostos para o aluno, né? Essas representações, elas são espontâneas, elas são induzidas, elas são... e aí eu queria saber, talvez mais da Juliana, né, que propôs, aí você estava na sala de aula, você era professora docente, como é que você acha que esse trabalho com a combinatória e com a resolução de problemas, né, não pode deixar de estar presente, como é que ele se desenvolve assim, na dinâmica da sala de aula, até também, por exemplo, os alunos trabalham individualmente, é interessante o trabalho de grupo, ou de duplas, ou no coletivo da turma. Como é que você poderia falar sobre isso, né? Pensando como é que surgem essas representações, como é que eles fazem, por exemplo, acordos de qual representação é melhor para um problema. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na tese, né, nesse estudo de tese, foram turmas de 5º, 7º e 9º, e eu não era, de fato, a professora regente de nenhuma das 3 turmas. Mas, nesse estudo, a gente vai percebendo, assim como em outros estudos que a gente faz, a gente vai percebendo que quando a gente aplica, por exemplo, o pré-teste, por exemplo, no 5º ano, basicamente só aparece listagem, né? Que é a representação espontânea, mas não é aquela listagem organizada como a gente fez, né? Aquela listagem sistemática. É uma listagem que eles vão colocando o que vem na cabeça. Pode ser esse com esse, pode ser esse com esse. Eles vão listando da forma como a possibilidade vem na cabeça dele e ele vai colocando. Não é essa listagem organizada. Essa listagem só passa a ser sistemática, né? Só passa a ser uma listagem de fato organizada durante a intervenção na proposta do professor. Então, se o professor propõe que seja uma listagem sistemática, essa listagem passa a ser sistemática, os alunos passam a fazer depois essa listagem de forma sistemática, né? A gente também chega a ver assim, desenhos, né, antes, né, no pré-teste, a gente também chega a ver desenhos, alguma coisa assim, mas a listagem ela é, de fato, predominante. Teve uma vez, inclusive, que eu estava aplicando um pré-teste, não nessa do doutorado, mas antes, né, acho que foi no mestrado,
que a aluna fez assim, mas você não disse que era de matemática? Eu estou fazendo prova de português. Né? Porque ela só estava escrevendo, ela estava listando um monte de possibilidades, ela estava achando que era uma prova, né? Um teste lá de... Não faz conta, né? Não faz conta, não é matemática. Não fiz conta nenhuma nesse teste, né? E aí, essa é, de fato, a representação predominante. Quando a gente aplica, né, de fato, uma intervenção, e aí, nesse caso, a intervenção com a listagem sistemática e com a árvore de possibilidades, é somente a partir daí que no teste final, né, no pós-teste, eles começam a apresentar outras representações. Inclusive, nesse da tese, eu não vi, por exemplo, nenhum quadro, né? Porque às vezes a gente tem quadros ou tabelas, né, para poder responder situações combinatórias. Mas esse quadro, ele é usado especialmente em problemas de produto cartesiano, né? Que a gente tem 2 grupos, produto cartesiano, inclusive de dois, né? Que se fosse produto cartesiano de mais, já complica. Esse produto cartesiano, né, de 2, aí eles usam a tabela, ou eles usam até, às vezes, um plano cartesiano, né? Que aí chega aí a lembrar porque o nome é esse. Mas a gente acaba chamando agora de produto de medidas justamente para não confundir, de fato, com essa relação, né, de plano cartesiano. Mas essas outras representações, elas não aparecem espontaneamente, né? A árvore de possibilidades, eu nunca vi aparecendo de forma espontânea. Ela é uma representação que precisa ser ensinada, tá? E o ensino dessa representação, ele é muito importante para que os estudantes possam depois, inclusive, perceber essas expressões numéricas. O Juliano já falou, inclusive, na apresentação dela, né? Primeiro, um comentário sobre também que no estudo da educação de jovens e adultos, os adultos também diziam também que não era matemática, né? Não parecia que tinha matemática ali presente, né? Eles não identificavam. E outra é que no ensino, as 3 perguntas que têm que ser feitas nas situações combinatórias são aquelas que se relacionam com os invariantes, com as propriedades dos problemas combinatórios. Primeira pergunta é: como eu vou escolher os elementos? Porque no produto de medidas ele vai escolher a partir de conjuntos diferentes. No arranjo e na combinação, a partir de um conjunto único. Na permutação também. Então, a primeira pergunta que ajudava o que Juliana estava dizendo, os alunos a organizarem a sua solução era: como eu vou escolher os elementos? Tá? E a segunda era: a ordem com que eu escolho esses elementos me dá possibilidades distintas ou não? AB, nesse caso, é igual a BA, não é? Dependendo se fosse um arranjo, era, não é? Se fosse uma combinação, não, tá? E a terceira é: e se eu já fiz todos com A, eu já combinei todo mundo com A? E aí é isso que levava a essa listagem sistemática ou ao uso da árvore. Vamos listar todos com A? Depois vamos listar todos com B? Vamos listar todos com C, tá? Então, como o Ju falou, a partir das representações espontâneas que eles já tinham, se faziam perguntas que levavam a pensar sobre as suas representações para que aperfeiçoassem o modo de usar aquelas representações e pudessem usá-las de maneira mais eficaz. Outra coisa assim que ela perguntou que eu acabei passando, né, com relação ao trabalho em duplo, né, em grupo. Na tese, assim como no mestrado, né, a gente fez em duplas, sendo que no mestrado, que foi um trabalho com o computador, né, que eu utilizava o software Diagramas de Arbor, eu fazia com cada dupla de cada vez. Eu tirava a dupla da sala e fazia só com a dupla. Depois devolvia a dupla para a sala e tirava outra dupla da sala. Era um trabalho diferente, era mais como se fosse uma entrevista, né, do que, de fato, uma intervenção. Nesse do doutorado, era dentro da sala de aula. Aí o que é que eu fiz? Vamos ficar em dupla. E aí eles ficavam em dupla, eu ia passeando pela sala durante a intervenção, eles iam respondendo, né? Eu dava alguns minutos para eles começarem a ler a questão, irem relembrando, porque era a mesma questão que eles tinham feito no pré-teste. Então, eles iam relembrando essas questões, e depois disso, eu ia perguntando: como foi que você fez? E aí, depois disso,
né, deles em dupla, eu ia dando a minha condução para o que era proposto para aquele grupo. Se fosse com árvore, eu ia propondo, né, essa resposta com árvore. Se fosse com listagem, às vezes eu já ia aproveitando o que eles já tinham feito nessa resolução inicial em duplas. Uma outra pergunta que eu anotei aqui foi um pouco pensando na minha própria experiência como estudante. Eu fiz, né, minha escola nos anos 80 e 90 e só tive contato com a análise combinatória no ensino médio, né, porque não era, naquela época, um conteúdo que a gente aprendia nos anos iniciais, sequer no ensino fundamental, no segundo, né, no ensino fundamental 2, no segundo segmento do ensino fundamental. E, assim, pela minha memória apesar de eu ser uma boa aluna, eu estou aqui rememorando, assim, os meus registros, como é importante que esse aprendizado seja, de fato, antecipado, né? Seja cedo, porque quando me pareceu, assim, pensando em mim mesma, que eu quase que comecei do zero no ensino médio. Então, assim, no ensino médio, eu estava lá fazendo árvore, estava fazendo desenho, lista, quando esse processo, talvez, né, pelo que vocês falaram, se eu tivesse tido esse processo lá atrás, desde os anos iniciais, quando eu chegasse no ensino médio, eu já não precisaria dessas representações intermediárias, né? Então, quando eu fui dar aula, ou quando eu tive essa disciplina na graduação, eu estava muito, muito atrás do que eu poderia estar se eu tivesse tido esse aprendizado desse conteúdo nos anos já no fundamental. Faz sentido essa minha percepção? Isso quando a árvore ela é incentivada no ensino médio. Às vezes, eu me lembro de ter começado direto com uma fórmula mesmo, sabe? E eu só vim ver o princípio fundamental da contagem no cursinho pré-vestibular. E eu me lembro do professor fazendo, né, aquelas coisinhas assim, aí bota 5, depois 4, 3, e ele resolvia tudo para o princípio fundamental da contagem. No meu cursinho pré-vestibular, eu lembro. Mas na escola, no ensino médio, eu já comecei direto, foi com a fórmula mesmo. E aí eu queria resolver, principalmente os problemas mais simples, eu queria resolver com árvore ou com listagem, mas o professor nem dava essa brecha para fazer isso, era somente com a fórmula mesmo, né? Então, o que a gente poderia fazer antes para entender o problema, entender o que aquele problema significa e parar de confundir arranjo com combinação, né? E ler o problema e dizer, de arranjo ou de combinação é de permutação, não sei. Não sabe porque a gente não trabalhou esses problemas antes. Eles não foram discutidos nos seus invariantes, né? Essas árvores de possibilidades, essas listagens sistemáticas não foram utilizadas. Você não teve uma discussão com relação ao problema para poder você saber de que problema é esse, né? E aí, por isso, essa dificuldade principal aí no ensino médio. A Ana Beatriz comentou aqui do lado que ela tem a mesma sensação que você teve, né? Enquanto aluna, ela sente a mesma coisa em relação aos alunos dela, né? A Andréia também vai dizer que só viu análise combinatória no segundo ano, né? Realmente, esse início tardio, né, atrapalha, de fato, né, a compreensão do que é a combinatória e reforça muitas vezes o uso, como o Ju está dizendo, das fórmulas sem uma compreensão de cada uma das situações, não é? Se fosse realmente um planejamento feito, né, em que a gente tivesse desde os anos iniciais, usando representações espontâneas, como os desenhos, como as fichinhas também, né, que a gente já exemplificou aqui, passasse por representações mais sistemáticas, como a listagem, a árvore, os quadros, depois passasse para expressões numéricas como princípio fundamental da contagem, poderia-se até construir as fórmulas, porque você sabe que a fórmula da combinação é n fatorial, n menos p fatorial, porque você vai começar com o elemento maior, vai chegar até o número de escolhas que você tem que fazer, e vai ter que ainda dividir pela permutação dos elementos iguais entre si. Então, aquela fórmula passa a ter sentido para mim. Ela não é apenas n fatorial, n menos p fatorial. Elas têm um significado para mim. Eu entendo por que eu estou dividindo pelo p fatorial, né? Eu entendo por que eu paro aqui nessa multiplicação. Tá? Então,
essa construção poderia auxiliar até na construção das fórmulas lá no final, né? E a Karine também, Karina, só para também registrar o que ela falou na hora da apresentação, é que os alunos estariam aprendendo muito além das fórmulas, estariam aprendendo muito, muito além do que se espera que eles aprendam, né? E aí, novamente, pensando na minha experiência de graduação, né, eu estudei com aquele livro do SBM, né, que eu acho que todo mundo conhece, de análise combinatória, do Morgado, e eu me lembro que foi um dos cadernos da minha graduação que eu guardei, porque eu gostava, né, desse assunto, e na hora de resolver os exercícios, no meu caderno, tinha todos os desenhinhos, as representações, os tracinhos, né, a permutação, aí eu botava vários tracinhos, aí quantos tem para um, aí puxava as setinhas. Então, eu estou me recordando como isso fez diferença, porque se você agora, por exemplo, que tem o livro que são as soluções, tem lá as fórmulas, fatorial de 5, fatorial vezes fatorial, e você fica, de onde saiu esse fatorial de 5? De onde saiu esse fatorial de 7? E aí, quando eu olhava lá no meu caderno, eu via, não, é 5 porque tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, é disso, daquilo. E quando eu fui dar aula disso, eu peguei o meu caderno, né, quando eu tive que dar aula, antes de eu entrar na UF, e quando eu fui fazer com os meus estudantes, eu fiz questão de fazer todas essas representações. Então, assim, eu acho que quando eu fui dar aula, eu novamente recuperei aquilo tudo e percebi como essas representações, de fato, são importantes para a compreensão, né? E eu acho que um pouco, assim, a gente tem a coisa do ensino médio, o aluno é mais criança, então não precisa desenho, não precisa isso, tem que ser já mais forma, tem que ser demonstração. A gente tem uma impressão de que o aluno já deveria estar com um raciocínio abstrato mais desenvolvido, e, no entanto, eles não estão, porque muitos deles não tiveram esse acompanhamento lá desde os anos iniciais, então eles seguem com muitas defasagens, então talvez... Não agora, né? Mas porque essa geração já está com esses novos conteúdos nos livros didáticos, mas eu vejo principalmente por mim que fui de uma geração que esses conteúdos não estavam presentes no ensino, só tardiamente, né? Como a gente falou no ensino médio, e eu acho que na minha cabeça essas coisas só de fato se consolidaram muito depois. Né, quando eu fui dar aula, depois que eu já tinha me formado, né, que eu fui novamente pegar e me apropriar de fato daqueles conhecimentos, né, porque na faculdade a gente acaba, né, aprende uma parte, estuda uma coisa, fica com algumas deficiências, então acho que só depois, muito lá na frente, que eu de fato, e aí talvez por isso que eu goste, né, dessa parte. Então, como essas representações foram realmente importantes. A minha outra pergunta é a seguinte: Juliana comentou, né, mostrou ali um dos slides de um menino, eu acho, pela minha lembrança, que ele vai fazendo a representação, acho que pelas árvores, e aí ele vê que vai demorar muito, e ele dá bota ali um asterisco, né, pelo que eu vi, faz uma representação lá mais aleatória, e ele meio que abandona essa representação intermediária e ele consegue ir para a conta. Você entende que eles conseguem perceber que esse avanço, assim, eu não preciso fazer a árvore mais, eu agora posso fazer... Você percebe que, assim, que é consciente esse processo deles mesmos perceberem que, para que eu estou fazendo a árvore agora? Eu não preciso mais disso. E eles conscientemente vão abandonando essas representações intermediárias. Como é que você, pela pesquisa, você mostrou também, num segundo momento, algumas respostas dos estudantes que já colocam a conta já direto. Mas eu queria saber, assim, se você percebe ou percebeu nos seus alunos esse estalo que eles, agora eu não preciso mais, posso passar direto para a representação, né, para a conta, de fato, se esse percurso é consciente, vamos dizer assim, se eles têm essa percepção. Assim, eu não tenho como garantir, né, que se a gente não fez entrevista, não foi
um teste em que ele ia me dizendo o que é que estava fazendo, enfim, eu não tenho como, de fato, garantir que é consciente, né, 100% consciente. Mas eu realmente acredito que no momento que ele está fazendo a árvore e ele para no meio, né, para fazer uma outra representação que ele julgou ser mais apropriada, né, é justamente aí que a gente pode perceber esse estalo, né? Ele, no meio dessa representação, ele percebe que não precisa mais e vai fazer uma representação que faz mais sentido naquela situação, né? Por ser um tipo de problema com maior número de possibilidades. Se fosse um problema, por exemplo, com número de possibilidades pequeno, esse estalo não aconteceria, porque ele não se sentiria desafiado a fazer essa representação, porque a árvore de possibilidades seria fácil, né? Ele ia fazer rápido, né? Porque eram poucas possibilidades. A partir do momento que a gente colocou número de possibilidades maiores, ele se sente desafiado a perceber que já chega, né? Eu não consigo mais fazer essa árvore de possibilidades, porque vai ser uma árvore de possibilidades muito grande, com muitos ramos, né? E aí eu vou fazer a operação, né? Eu vou utilizar a expressão numérica. Uma outra pergunta, talvez um pouco mais ampla, e talvez extrapole a questão também das representações. Que tipos de outros materiais, aí talvez alguma discussão do grupo de vocês, pensando na combinatória de uma maneira geral, e não somente na questão das representações, que tipo de outros materiais poderiam auxiliar nessa construção desse raciocínio combinatório? Em algum momento vocês falaram que um grupo de alunos usava cartões ilustrativos e outros eram motivados a desenharem as suas próprias representações. Que materiais, por exemplo, concretos, eu fico novamente lembrando de mim mesma, eu sou também da geração que brincava de bonequinha de papel, né, que a gente comprava na coisa de gente velha. Então, assim, eu quando pensava lá, quando eu dava aula, eu falava assim, gente, isso aqui dá para pensar em combinatória, né? O que você vai vestir, você tem ali... Já vejo aqueles vestidinhos com aqueles coisinhas que a gente dobrava assim, as minhas sobrinhas tinham um que era para colar na geladeira, né? Era um imã, era uma bonequinha de imã, né? Imantada, e você tinha ali a blusa, a saia, e você ia trocando o chapéu, o sapato. Então, tem materiais, né, que pode ser até que não tenham sido pensados com fins educacionais, mas eu queria saber de vocês, do grupo, né, e aumentando um pouco, ampliando um pouco mais a discussão para a combinatória de uma maneira geral, o que vocês sugerem desse tipo de material, por exemplo? Eu vou começar, depois o Ju também complementa, né? A gente tem usado em vários estudos, Flávia e demais, a gente tem usado em vários estudos, de fato, a representação daqueles elementos em figurinhas, não é? E aí a gente fabrica, a gente confecciona uma quantidade bem maior do que é necessário para dar a oportunidade do aluno combinar e até ultrapassar, se for, né, o número de casos, e ele depois perceber se ele tem ou não casos duplicados, né? E aí eu queria ressaltar que esse tipo de material, ele pode ser também confeccionado de modo até que possa ser usado na educação, visando uma educação inclusiva, né? Porque a gente fez isso com cegos, né? Em que a gente usava algodão, usava feltro, usava elementos em alto relevo, como cola, né? A gente usava, inclusive, o olfato também como elemento diferenciador, né? Então, tinha frutas diferentes e o aluno, então, combinava as frutas a partir do olfato, ou se não, os sorvetes, a gente colocava essência no algodão do sorvete, essências diferentes, eles então sentiam um cheiro para fazer as combinações. Então, a gente sempre parte assim, do uso de algum material manipulativo, né, no início dessa compreensão, principalmente com as crianças, e pensando nessa
possibilidade também inclusiva, que aí eles podem manusear, podem fazer, então, as diferentes combinações. E a gente descobriu desses 2 softwares que a gente já utilizou até agora, né? Um foi o que Juliana usou no mestrado, que ela pode descrever um pouquinho mais, que ele constrói as árvores de possibilidades, e o outro que não foi usado, não foi pensado para combinatória, mas que a gente adaptou, né? Que da Cimeri, que está aqui nos ouvindo também, ela utilizou o Pixton para fazer os desenhos com as diferentes combinações. Então, os personagens que tinham ali no Pixton, que eram os personagens para construir histórias em quadrinho, eles eram utilizados para fazer, então, as diferentes combinações. Tá? Esse início mais concreto, com a representação ou concreta ou semi-concreta, de fato, dá uma base para que o aluno possa desenvolver com outras representações mais abstratas. Eu me lembrei de um outro exemplo também que eu acho legal. Eu encontrei uma vez numa livraria, eu disse, que livro legal que dá para trabalhar com combinatória. Eu já até presenteei alguns amigos meus, que os filhos, então, já começam desde pequenininhos a trabalhar combinatória. É um livro que é dividido em 3 partes, e que você, então, combina a cabeça de um animal com o corpo do animal, com os pés de outro animal. E cada pedaço do livro tem um textinho, né? Assim, então, começa falando, fulaninho é assim, assado, e a história muda de acordo com as combinações que você faz dessas 3 partes do livro, né? E esse livro pode ser construído também pelo professor para ser trabalhado em sala de aula, combinando os diferentes elementos da cabeça, do tronco e dos membros, né, no membro inferior, e dos textos diferentes que criam histórias diferentes. Eu achei bem bacana, bem legal também. É um outro recurso. Eu orientei um TCC, Ruth, com esse livrinho. Foi Beth e Sueli, foram minhas estudantes de TCC de pedagogia, e elas utilizaram exatamente esse livrinho, né, dividido em 3. Era com a professora, então elas entregavam esse livrinho para a professora, e a professora criou uma aula de combinatória utilizando esse livro, né? E era um TCC que elas queriam, na verdade, trabalhar com combinatória e com português. Então, elas montavam as palavras, né? Então, era macacurso, que era para combinar o macaco com o urso. Então, elas saíam fazendo as palavras, né? Juntando os animais e montando as palavras, né? E criando novos animais, digamos assim. E aí eles fizeram, né, a árvore de possibilidades com esse livrinho, né? Foi um trabalho bem interessante. Outro trabalho que eu orientei de TCC também, as meninas fizeram um livrinho de poemas problemas. Foi inspirado num livrinho chamado Poemas Problemas, e elas criaram o Possibilidades em Poemas, né, que é um livrinho que elas colocam problemas combinatórios em poemas, né, e aplicaram com estudantes de 4º ano e tiveram excelentes resultados também nesse estudo de intervenção. Mas aí era utilizando um recurso didático, né, que é o livrinho, mas a representação utilizada nesse daqui foi listagem de possibilidades, né, mesmo. Gente, eu achei ótimo, eu sou suspeita, porque eu gosto de combinatória, como eu falei para vocês. A gente está aqui já caminhando para encerrar, o Igor colocou aqui algumas lembranças, né? Então a gente pede que todos preencham o nosso formulário de avaliação. Aqui também falamos sobre os certificados, então quem ainda não preencheu aqui o nome na listagem, os links estão no chat, então algumas pessoas aqui parabenizando também. Eu acho que todos nós gostamos muito, aprendemos, e fica o convite para todos visitarem também a página lá do grupo e verem os trabalhos de pesquisa em ação, né? Porque a gente lê a parte teórica, depois fica curioso para ver como é que fica em sala de aula, então que todos possam fazer essas experimentações, né? Então, quem não aprendeu como eu na escola, que possa fazer agora como professor, e quem está ainda na universidade, que possa se animar para realmente colocar em prática essas questões que vocês pesquisam com tanto afinco, então que esses resultados depois apareçam nos nossos estudantes, né?
Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês, a presença de todos aqui. É isso, gente. Muito obrigada. Nós também agradecemos, viu? No meu nome e de Ju, a gente quer agradecer a oportunidade de discutir e reforçar que lá está no blog. Inclusive, esse poemas que Ju acaba de mencionar está lá. E lá um espaço também para comentários, para contatos, se desejarem conversar com a gente está lá à disposição. Inclusive, nós temos um de vocês aí da Universidade Federal Fluminense já conosco, lá no nosso grupo, no Geração, a Levi, que está aqui presente também. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela atenção, pela discussão, foi muito rica e a gente também aprendeu bastante com vocês. Ai, gente, obrigada, foi ótimo, né? Falar do combinatório, né? A gente também é suspeita, né? Para falar. A gente fala e se deixasse, a gente ia ficar falando aqui. Né? E a gente ia ficar ouvindo. Então, eu agradeço bastante o convite, né? E qualquer coisa, né? Pode também passar o nosso e-mail, né? Nosso contato, e a gente vai conversando mais. Certo? Obrigada, gente. Foi ótimo. Então, agradeço a todos. Obrigada.